certeza que é por intermédio dessa presença que você vai ser abençoado, que a sua casa será abençoada e todos aqueles que estão ligadinhos também serão abençoados para a glória de Deus, tá certo? Neste momento, se você puder pegar a Bíblia, vamos ler a Bíblia? Você que pode, você que tem condição de ler a Bíblia agora, pegue ela, por favor. Livro de 1 Samuel, capítulo 9. Eu quero ler uma passagem muito sugestiva, que eu gosto demais. Enfim, eu sou fã da Bíblia, né? Eu leio a Bíblia, eu prego a Bíblia, eu conheço a Bíblia de uma forma categórica, depois que eu me converti, e eu me apaixonei de uma forma muito especial pela Bíblia, e eu procuro cada dia, né, poder examinar, poder ler, reler, e cada dia a Bíblia se renova, né, porque são histórias verídicas, histórias que realmente aconteceu, e por intermédio dos textos, né, vírgula, contexto, do que está escrito, Deus eleva o espírito, Deus abençoa de uma forma muito especial. E olha só, o texto que eu quero ler essa noite está no capítulo 9 de 1 Samuel, versículo 1. Diz assim: Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão, olha só, varão alentado em força. Vou repetir, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai buscar as jumentas. Olha só que mistério. Versículo 3. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai buscar as jumentas. Olha que palavra, né? Poderosa. Gente, esse texto aqui, esse contexto, está falando do primeiro rei de Israel, né? Que nesse momento aqui ainda não era rei, não. Ainda não detinha a coroa na cabeça, mas ele foi levantado com muita categoria, rei de Israel. Primeiro rei de Israel. E quando se fala de rei de Israel, é lógico que na onisciência de Deus, né? Na categoria do Deus Todo-Poderoso, ele já entendia que seria levantado um rei. Claro que entendia, sabia disso. Porém, não era propósito categórico de Deus rei para Israel. Por quê? Porque o rei de Israel era o grande Deus, o grande Jeová, rei dos reis e senhor dos senhores, né? E Deus falava com o povo por intermédio dos seus profetas. E nessa época aqui também, o profeta de plantão era Samuel, chamado de vidente, grande homem de Deus, homem consagrado, que foi gerado por intermédio de um milagre poderoso na vida de sua mãe estéril. E eu vou dizer uma coisa, geralmente quando Deus faz milagre é para mudar a história. E esse Samuel, profeta, vidente, nasceu de um grande milagre poderoso da parte de Deus para com a sua mãe Ana. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha só. Neste momento aqui da história, Saul, filho de Quis, a Bíblia destaca com categoria que ele era bonito, era belo, mais belo do que todos os jovens da província, ou do que todos os jovens do povo. E no meio do povo se destacava do ombro para cima, perante todos os seus companheiros, perante todos os jovens, ou perante todo o povo de Israel. Então deixa eu dizer uma coisa para você, esse camarada aqui, chamado Saul, que foi o primeiro rei de Israel, era muito bonito, era belo, tinha uma aparência extraordinária. Porém, como eu disse para você, não era um plano categórico de Deus levantar um rei. Pelo contrário, quem clamou um rei, um homem levantado a rei,
um primeiro mandatário com a coroa na cabeça? Foi o povo. O povo clamou por um rei. O povo queria um rei. O povo, por quê? Porque a fé de Israel nesse momento estava meio estragada. A fé de Israel nesse momento não estava muito boa. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu preciso entregar um recadinho para todos aqueles que estão ligados aí. Então, não era um desejo categórico de Deus levantar um rei. E o povo escolhe agora, ou seja, o povo quer um rei. E quem é o rei que Deus vai levantar agora? Porque o povo estava clamando, porque o povo queria? Saul. Só que Saul, como eu disse, ele tinha alguns atributos humanos, né? Ele tinha algumas características humanas, como eu já falei aqui, eu dei uma pinceladinha. Ele era um camarada alto, ele era muito bonito, ele tinha uma aparência que causava inveja, causava impacto. Eu costumo dizer que Saul, quando andava, não andava, desfilava. É um problema, é um problema. Pastor, ser bonito é um problema? Não, ser bonito não é um problema. Confiar na sua beleza é um problema. A pessoa ser muito bonita, a pessoa se destacar perante os outros, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Porque o muro é bem baixinho, né? Para não pegar a vaidade, para não andar na vaidade, para não se endeusar. E a minha Bíblia diz assim que maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço o seu Deus. Esse texto é interpretado pela maioria errado. Tem muita gente que diz assim, maldito é o homem que confia no homem, no seu semelhante. Não é assim. Esse texto não quer dizer isso. Esse texto quer dizer o quê? Maldito sou eu que confio em mim mesmo. Maldito sou eu que confio na minha categoria. Maldito sou eu que confio na minha beleza. Maldito sou eu que confio na minha estratégia. Mas bem-aventurados que fazem menção do nome do Senhor. Bem-aventurados é os que confiam no Senhor, porque serão como os montes de Sião que jamais se abalam, mas permanecem para sempre. Aí deixa eu dizer, esse Saul, ele chamava muita atenção. Esse Saul é o tipo de gente que quando ele olhava no espelho, ele ficava 2, 3 horas se admirando, entendeu? Ajeitando o que já estava meio que pronto, né? Que tem muitas pessoas, né, que ele se admira demais. Ele se acha demais. E aí fica, como o meu apóstolo sempre diz, brincando esconde-esconde sozinho. Ele fica se achando. E isso é um problema, gente. Como eu disse, ser bonito não é problema. Ser bonito não é pecado. Agora, confiar na sua beleza, aí é pecado. Confiar na sua estrutura, aí é pecado. Confiar na sua aparência, aí é pecado. E esse Saul, infelizmente, foi levantado sim, foi consagrado sim, mas só que não deu certo. O final foi ruína, o final foi desgraça. Amém? Vamos tentar entender um pouquinho da história? Olha só, Deus tinha uma oração que ele precisava atender. Qual que era a oração? O povo clamando por um rei. E o povo clamava por um rei. Até Samuel ficou meio triste, né? Por quê? Porque o povo clamava por um rei. Aí Deus falou, não, Samuel, não é você que eles estão rejeitando, não. Sou eu que eles estão rejeitando. E aí Deus, para ouvir o povo, responder a oração do povo, Deus levanta o bonitão, o Saulzão, né? O da fachada, o da aparência. E aí o que acontece? Como toda chamada, Deus vai trabalhar na vida de Saul agora. Como toda chamada, porque eu vou dizer uma coisa, escute isso, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quem escolheu Saul não foi Deus. Quem escolheu Saul não foi Samuel. Quem escolheu Saul foi o povo. O povo. E o povo, infelizmente, é levado pela aparência. O povo, olha só, Deus, para suprir a necessidade do povo, para suprir o desejo do povo, para suprir o pensamento do povo, Deus escolhe, separa e vai levantar agora Saul. E quem era Saul? O mais bonito de plantão. Quem era Saul? O mais belo de plantão, né? E aí deixa eu dizer uma coisa para você, muito séria, muito séria. Tudo bem, é como eu disse, ser bonito é pecado? Não. Mas vai ter que passar pelo critério. Ser bonito é pecado? Não. Mas vai ter que ser peneirado. Ser bonito é pecado? Não. Mas vai ter que aprender com Deus. A viver pela fé. A depender da fé. Né? A não se achar. A não dar o seu jeito. Por quê? Porque com Deus é assim, gente. Deixa eu dizer uma coisa. Ei, sheikou dekei. Com Deus é assim.
Eu falei aqui semana passada, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. É que Deus me manda falar. Deus não trabalha com aparência. Deus não trabalha com material. Deus não trabalha com aquilo que o olho vê. Deus trabalha por intermédio de fé. Firme fundamento que você não vê. Firme fundamento do que não é aparente. E aí é onde Deus gosta de trabalhar. Por quê? Porque quando Deus levanta aquele que não tem aparência, ou que tem aparência, mas vive pela fé, a glória é para Deus. O louvor é para Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que são levantadas, mas não andam 2 quadras. Por quê? Porque se orgulha. E eu vou dizer, nem todo mundo, olha só, percebe o orgulho que tem. Porque orgulho, deixa eu dizer, é igual mau hálito. Quem tem não sabe que tem. Mas quem está do lado percebe de longe. E eu vou dizer, tem gente que ele não anda, ele desfila. Por quê? Porque se acha. Ele se acha o bambambam, ele se acha o mais bonito, ele se acha o destacado, ele se acha o privilegiado. E para Deus isso é um problema. Gente. Para Deus isso é um problema. É como eu disse semana passada. Parece que é a mesma coisa, não é. Mas é uma sequência. Deus não trabalha com fachada. Deus não trabalha com aparência. Deus não trabalha com brilho exterior. Deus quer saber se tem fé. E aí, como eu disse para você, tá certo. O povo clamou, o povo quis, o povo queria um rei. E aí, para satisfazer o povo, porque o povo é exigente, porque o povo é a base da aparência, porque Israel estava estragado, Israel não estava vivendo muito pela fé, porque senão não ia querer rei. Aí o que acontece? Deus, para suprir a necessidade do povo, o desejo do povo, o que pensava o povo, levanta Saul, o mais bonito. Só que tá bom, tudo bem. É bonito? Tudo bem. Tem aparência? Tudo bem. Tem atributo? Tudo bem. Passou 2 vezes na fila da beleza? Tudo bem. Só que vai ter critério, amigo. Vai ter que passar pelo critério. Sabe por quê? Porque Deus, ele não se corrompe. E Deus não está preocupado com a aparência. Deus não está preocupado com o destaque humano. Ah, mas é filho de Quis. E Quis era poderosinho. E Quis era, interessa. Deus não aceita propina. Não vai para propina. Entendeu? Para fazer a obra de Deus, o nepotismo só vai quando Deus escolhe. Só vai na família que Deus escolhe. A não ser que seja a família araônica, né? Porque o nepotismo na obra de Deus não vale muita coisa. Ah, mas o pai é... Não. Vai ter critério. Vai ter critério. Vai ter que passar pelo crivo. Vai ter que passar pela prova. Vai ter que passar pela prova. Mas é Saul, é o bonito, é o grandão, é o que se destaca. Então vamos ver. Vai ter que passar pela prova, né? E aí, olha só. Perderam-se as jumentas. E foi para lá e para cá, e para lá e para cá. Perdeu-se a jumenta, ninguém acha. Aí Quis chega para Saul e fala assim, meu filho, perdeu a jumenta. Gente, olha só. A chamada de Saul, escute isso, você precisa entender. Começou como qualquer tipo de chamada. Começou como qualquer tipo de chamada. Por isso que eu falo para você, não adianta ter sangue azul, não adianta ter um rostinho bonito. Chamada de Deus vai ter que passar pelo crivo, vai ter que passar pela prova. E deixa eu dizer, a chamada de Saul começou como qualquer outro tipo de chamada. E aí deixa eu dizer, olha só, sumiu as jumentas. Quis falou para Saul, meu filho, sumiu as jumentas. O que quer dizer jumenta? Antigamente, jumenta era o veículo. Jumenta não era nem o veículo de passeio, né? Mas era o veículo de trabalho. Veículo pesado. Antigamente não tinha os altos motores, entendeu? Então o veículo era os de 4 patas, eram os cavalos, eram os puros sangue. Quando se falava de jumento, animal de carga, né? Eram os veículos de carga, eram os veículos que trabalhavam, entendeu? Então imagina comigo, vamos comparar. Quanto que não valia um jumento? Quanto que não valia uma jumenta nessa época? Muito dinheiro, era caro. Aí escuta, a chamada de Saul começa como qualquer chamada. Deus precisava concretizar o plano, mesmo que não era categórico, mas precisava concretizar o plano. E aí o que Deus faz? Deus permite a jumenta sumir. E quem vai procurar? Saul. E agora Saul começa a procurar jumenta. E procura jumenta, e procura jumenta, e não acha jumenta. Já você vai entender onde eu quero chegar. E procura jumenta, e não acha jumenta, e procura jumenta. Em outras palavras, prejuízo à vista.
Em outras palavras, problema. Em outras palavras, ninguém resolvia. Em outras palavras, precisava de quê? De uma palavra da parte de Deus. Precisava do quê? De uma informação do céu. Precisava do quê? Daquilo que só Deus podia fazer. E aí, eles procuram jumento daqui, jumento dali, jumento daqui, jumento dali. Prejuízo à vista. E não acha jumenta. E vai atrás de jumenta, e corre atrás de jumenta, e sobe montanha, e desce montanha, e sobe montanha, e desce montanha. Nada de jumenta. Aí o secretário, olha só. Olha como é que Deus gosta de usar aquele que não está em evidência. Olha como é que Deus gosta de usar aquele que não está destacado. O secretário. Meu senhor, estamos procurando para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, e não acha jumenta. Ó, nessa cidade aí, cidade de Zuf, tem um vidente. Tem um homem de Deus. Aí o plano de Deus, na categoria, está trabalhando. Deus está trabalhando. Porque Deus permitiu sumir jumenta justamente porque Deus tinha uma obra. Porque Deus tinha um propósito. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Olha só. Você que tem uma chamada. Eu não estou dizendo que é igual a de Saul. Eu não estou dizendo que é semelhante a de Saul. Porque Saul tinha chamada para ser rei. Às vezes você tem uma chamada para ser profeta. Às vezes você tem uma chamada para ser pastor. Às vezes você tem uma chamada para ser um cantor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Independente da crise, ou de rumor de perca, rumor de portas fechadas, de prejuízo, Deus está trabalhando. O plano de Deus categórico está trabalhando. Por quê? Porque a chamada de Deus não é só quando Deus coloca no trono. A chamada de Deus não é só quando a pessoa profetiza. A chamada de Deus vai desde o primeiro momento, quando começa, até quando Deus conclui. E eu vou dizer uma coisa para você, até no meio da crise Deus trabalha com quem tem chamada. Até no meio da crise Deus está trabalhando, né? Para concluir o seu propósito. Até no meio da crise Deus está trabalhando para cumprir a promessa e para responder a oração. Glória a Deus. Aí escute. E procura jumento e não acha. O servo, o secretário fala assim, meu senhor, nós estamos procurando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e nada de jumenta. Nessa cidade aí, tem um vidente, Samuel, homem de Deus, consagrado, separado, ungido. E o que ele fala, acontece. Vamos lá, vamos consultar Deus, porque esse problema aí já não é mais para nós não. Esse problema só Deus para resolver. Esse problema aí, o homem não consegue resolver, porque nós já foi para lá, para cá, para lá e para cá, acabou o pão, acabou o sustento, acabou o alimento e nós não encontramos jumenta. Lá, ele vai dar uma palavra. Aí escuta, foi quando Saul disse assim, mas como é que nós vamos lá? Nós não temos mais dinheiro, acabou o pão, e eu não posso chegar no profeta de mão vazia. Eu não posso chegar lá de mão abanando, porque sempre teve um costume em Israel, quando procurar o profeta, nunca chegar com a mão abanando. Nunca chegar com a mão vazia. Aí o secretário provido, Deus sempre usa aquele que não está em evidência, aquele que ninguém dá crédito. O secretário dele, ajudante dele, falou, é o seguinte, meu senhor, eu tenho aqui umas moedas, eu tenho aqui uma porçãozinha de prata. Então nós vamos lá e nós consagramos ao homem de Deus essa oferta. E nós consultamos o homem de Deus. E já era um plano do Senhor, gente. Era um plano do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha só. Às vezes a gente tem uma dificuldade de lidar com escassez. A gente tem uma dificuldade de lidar com porta trancada. A gente tem uma dificuldade de lidar com prejuízo. Por quê? Porque o homem está acostumado mal. O homem acha que é tudo, né, a mil maravilha, mambejada. E não é. Sempre vai ter os dois lados da moeda. Sempre quando tem um problema é para Deus resolver, para Deus não dar história. Lembra que eu falei no início? Quando Deus resolve com milagre, vai mudar a tua vida e a vida de quem chega perto de você. Porque você sempre vai ter uma palavra para quem quer que seja, né? E aí escuta, a chamada de Saul vai acontecendo como outra qualquer. Vai acontecendo do mesmo jeito. E quando chega perto do vidente, que eles encontraram na cidade de Zuf, olha só, não questionaram, não indagaram e nem perguntaram por causa de jumenta. Antes deles chegar, Deus visita Samuel e diz assim, ó, eles vão vir aí e vão procurar jumenta. Mas você fala para eles não se preocupar mais com jumenta. Não se preocupar mais com jumenta. Por quê? Porque as jumentas já foram encontradas. Diga para eles, não se preocupa mais com jumenta. Aí eu faço desse momento aqui, olha só, para você que tem uma chamada, para você que Deus quer usar,
para você que gosta de cantar, para você que tem promessa, para você que Deus vai levantar, para você que quer profetizar, para você que quer falar em língua estranha, para você que quer ser cheio do óleo, do azeite, para você que quer ser ungido de plantão, né? Para você que quer ser bênção na terra. E eu vou dizer, ministério, às vezes, não é só de profetizar, de cantar, de ser pastor. Às vezes você tem um ministério de ser um grande empresário, né? Às vezes você tem chamada para liderar pessoas dentro da tua empresa. Que também é um dom de Deus, para ser rei, para ser líder lá dentro. Entendeu? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Olha o que Deus fala para Samuel antes de Saul chegar. Fala para não se preocupar com jumenta, porque a jumenta já foi encontrada. Você acredita em palavra profética? Olha o que Deus me manda falar para você. Não se preocupa mais com o problema. Deus já está entrando com resposta. Você crê em palavra profética pela televisão? Não se preocupe mais com o problema, porque Deus está entrando com resposta. Não se preocupe mais com o problema, porque Deus já está entrando com resposta. Se não entrar com resposta, Ele vai entrar muito breve. Escute isso. Por quê? Porque toda essa situação está acontecendo porque Deus tem algo maior. Aí Deus fala para Samuel, fala para ele não se preocupar mais com a jumenta, porque ela já foi encontrada. O que eu tenho com ele é maior do que jumenta. O que eu tenho com ele é maior do que o problema. O que eu tenho com ele é maior do que escassez. Vou levantar, vou abençoar, vou encharcar no óleo, vou mostrar a glória, vou fazer um rebuliço, vou fazer um mistério, vou abalar a terra. Entendeu o mistério? Entendeu? Aí escute, também quero fazer desse momento, preciso parar aqui para te dizer, escute isso, ó, um parentezinho. Às vezes, Deus permite o problema das jumentas, né? E eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é o teu problema. Se é de enfermidade, se é familiar, se é material, se é financeiro. Escute, eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei o que está roubando a cena. Eu não sei o que é que está te perturbando. Eu não sei o que é que está tirando teu sono. Mas deixa eu dizer, olha só, o plano de Deus é maior. O plano de Deus é maior. O plano de Deus é maior. E aí Deus permite o quê? Tem um problema, um prejuízo. Deus permite o quê? Às vezes até uma perda. Às vezes até ser passado para trás. Deus permite. Às vezes algo que você jurava que ia acontecer, não aconteceu. Deus permite. Às vezes uma enfermidade te pegou. Faz 10, 15 dias que você não trabalha. Deus permite. Por quê? Aí vem esse porquê. Por que eu tô nessa? Por que eu tô sofrendo? Por que a porta tá trancada? Por quê? Por quê? Sempre tem porquê, né? Sempre tem porquê. E deixa eu dizer, é porque Deus tem uma obra. Deixa eu dizer, é porque o plano de Deus é maior. Deixa eu dizer, que se não fosse dessa forma, Deus não ia te trazer até o vidente. Se não fosse dessa forma, você não ia buscar a Deus. Se não fosse dessa forma, você não ia receber oração. Se não fosse dessa forma, Deus não conseguiria falar com você. Se não fosse dessa forma, Deus não ia tirar você da tua rotina. Por quê? Quando o problema chega, abala a rotina. E tem muita gente bitolada com rotina, preocupado com a rotina, e não foge à rotina. E muita gente, deixa eu dizer, trabalha igual uma pá carregadeira. Aí não tem tempo para Deus, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o marido, não tem tempo para o filho. Aí Deus breca. Aí Deus permite a porta fechar. Aí Deus permite a crise encostar. Aí Deus permite o problema, o porém. Por quê? Mas não é o que você quer saber? Por quê? Porque Deus tem uma obra. Porque Deus tem algo maior. Porque Deus tem o céu para colocar na tua mão. E eu vou falar. Desculpa, gente. Eu vou falar. Tem gente que se Deus não parar ele nunca vai saber quem é Deus. Tem gente que se Deus não parar ele nunca vai dar crédito para as coisas de Deus. Tá entendendo? Tem gente que se Deus não permitir a porta fechar, não é porque Deus é mau. Diga comigo, Deus não é mau. Deus não é mau. Deus não é mau. Mas Deus permite às vezes as coisas acontecerem na vida de fulanos e ciclanos, para ele entender que tem um Deus no céu, todo poderoso, e que tem uma obra. E aí eu venho pelo canal 10 para dizer para você, Deus tem uma obra. Eu venho pelas ondas televisivas para dizer para você, Deus tem uma obra. Eu venho profetizar para a tua vida, dizer que Deus tem uma obra. E aí, Deus permitiu o problema. Deus permitiu a porta fechar. Deus permitiu a crise encostar. Deus permitiu você parar.
para você começar a buscar Deus, para você buscar a palavra, para você buscar a oração. E aí Deus, por intermédio disso, começar a falar com você. Aí por intermédio disso, para Deus começar a ensinar você. Aí por intermédio disso, para Deus revelar o plano dele. Olha só, para você que me assiste pelo canal 10, é 21 horas com 33 minutos. Diga comigo, Deus tem um plano comigo. Diga, Deus tem um plano comigo. Você que me assiste aí, você que está pelo Face, diga se você crê, Deus tem um plano comigo. E como é que você vai conhecer esse plano? Só quando você tiver experiência com Deus. Só quando você buscar o vidente. Só quando você buscar o profeta de plantão. Porque ninguém nasce crente, gente. Ninguém nasce crente. Eu costumo dizer, ninguém nasce crente. E ninguém nasce pastor. E ninguém nasce profeta. E também, em contrapartida, ninguém nasce um Belial, um marginal, um pilantra. Não! São oportunidades. Vai encostando, a pessoa vai aceitando. Oportunidades. Vai encostando, a pessoa vai aceitando. E Deus vai levantando. E Deus vai construindo. E Deus vai suprindo. E Deus vai prosperando. E do outro lado também, são oportunidades erradas que a pessoa se mete. E aí vai dar no que dá. Marginal, essas coisas e tal. Entendeu? Mas o que eu estou falando aqui é que ninguém nasce profeta. É que ninguém nasce abençoado. São oportunidades. E por isso que Deus permite a porta fechar, as coisas não acontecer do jeito que você quer. É por isso que às vezes você está passando por problema de prejuízo, escassez, às vezes até de enfermidade. E você pergunta, por que eu estou sofrendo? Por que a porta está trancada? Por que eu estou correndo para lá e para cá e não resolve? Para você deixar Deus trabalhar, para você deixar Deus entrar em cena, para você deixar Deus mostrar que tem um plano na tua vida. E eu vou dizer, posso falar? O plano de Deus é maior do que dinheiro. O plano de Deus é maior do que status. O plano de Deus é maior do que posição. O plano de Deus é maior do que fachada. E eu vou dizer uma coisa, glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus porque a porta fechou. Glória a Deus porque a crise encostou. Glória a Deus porque a enfermidade bateu na porta. Que é isso, pastor? Tá doido? Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso passado não move moinho. A água que passou debaixo da ponte não volta mais. Então escute, se de repente você perdeu o status, se de repente você perdeu a moral, se de repente você perdeu algum recurso, é porque aquilo não ia suprir o teu amanhã, aquilo não ia fazer diferença na tua vida, aquilo não ia te manter por muito tempo. Aí Deus, Todo-Poderoso, quer abençoar o que é teu, quer suprir o que é teu, quer fazer a diferença na tua vida. Você está entendendo? Olha que mistério poderoso. Você lembra do jovem rico? Se não me falha a memória, capítulo 10, no contexto. A Bíblia diz assim que o jovem rico encosta para Jesus e começa, bom mestre, ó bom mestre, e ele rico. Aí Jesus, não chamarás bom a homem nenhum, a não ser Deus. O que Jesus quis dizer? Não há bom senão Deus. Aí ele, bom mestre, nesse contexto, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus, muito simpático, muito humilde, olha, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não dirás falso testemunho, ama o teu próximo, será salvo. Aí o jovem rico, não satisfeito, ele faz o quê? Ele fala o quê? Mas tudo isso eu tenho feito, Senhor. Tudo isso eu tenho feito. Só isso basta? Aí Jesus diz assim, você quer ser acima da média, né? Você quer ser acima da média. Então, vá e vende tudo que você tem e dá para os pobres. Gente, isso foi pesado para ele, hein? Por quê? Porque ele confiava nas suas riquezas. Por quê? Porque para ele o que fazia a diferença era o dinheiro. Mas Jesus falou isso, não é para ele entrar na miséria. Escute isso. Não. Jesus não pediu para ele dar o dinheiro dele para os pobres, para ele ficar sem nenhum. Pelo contrário. Pelo contrário. O contexto da história vai dizer o quê? Que nessa vida, quem largou tudo vai receber 100 vezes mais. No contexto final, Deus fala para Pedro, Pedro, nessa vida, 100 vezes mais. E no porvir, vida eterna. O que Jesus quis dizer? Que o dinheiro dele não podia salvar ele nem ajudar ele.
Mas, se ele desse aos pobres, Deus ia colocar 100 vezes mais na mão dele. Palavra de Deus. E aí, por que eu estou dizendo? Porque tem muitas coisas do nosso passado que tem que ficar para trás. Tem muito ibope conquistado do passado que só prejudica. Tem muito lucro conquistado, né? Fora de regras e de limites, você está entendendo? Às vezes com balança enganosa, às vezes caixa 2, que só prejudica. Aí Deus permite o quê? A porta fechar, a crise encostar, o problema. Para você perder, né, aquela condição do passado e Deus fazer uma nova história. E uma nova história de sucesso. E uma nova história de sucesso. E uma nova história de vitória. E uma nova história de unção. E uma nova história de vitória. Por quê? Porque o plano de Deus, olha só, vai ser abençoado. Você, eu, porque eu estou no plano de Deus. E quando eu aceito o plano de Deus, o projeto de Deus, a chamada de Deus, eu vou ser abençoado. A minha família vai ser abençoada. As pessoas que estão à minha volta serão abençoadas. Aqueles que encostar perto de mim serão abençoados. Você está entendendo ou não? Então deixa eu dizer, você que fica por quê? Deus permite as coisas acontecer. Perdas, prejuízos. Para quê? Para Deus renovar. Para Deus trazer novo. Para o novo de Deus encostar. Tem muita coisa que tem que se perder pelo meio do caminho para o novo de Deus encostar. Tem muita coisa que tem que ficar no passado para o novo de Deus encostar. Tem muita coisa que tem que se perder para Deus renovar. Tem muita coisa que tem que quebrar para Deus fazer de novo. Entendeu? E na vida de Saul foi a mesma coisa. E ele procura jumento, preocupado com os jumentos, não acha. Quando ele vai no vidente, olha só, quando ele chega no vidente, o vidente já tem a palavra para ele. Entendeu? Não se preocupa mais com jumenta, com coisas materiais, não se preocupa com prejuízo, com a perda da jumenta, porque já foram encontradas. Deus tem uma coroa para colocar na tua cabeça. Deus tem uma chamada. Deus tem um projeto. Deus tem uma obra. Vai ser abençoado você, vai ser abençoado sua família, vai ser abençoado o povo de Israel por intermédio do óleo que vai descer na tua vida. Você acredita nisso? E a vida de Saul mudou. E aí ele foi constituído o quê? Rei. Ele foi constituído o quê? Primeiro mandatário. Então deixa eu dizer, olha só, a chamada de Saul aconteceu como qualquer chamada. Mesmo que não era um propósito categórico de Deus levantar um rei. Mas como Deus faz o que quer, quando quer, na hora que quer, ele vai levantar um rei. E aí Saul é a bola da vez. Só que, mesmo sendo Saul, filho de Quis, vai ter que passar pelo processo. E às vezes o processo é dolorido. Sobe e desce montanha, sobe e desce montanha, sobe e desce montanha. Ansioso, ansiedade, e não encontra, e precisa de um milagre, e precisa de um prodígio. E ele vai em quem? No profeta. É por isso que você está assistindo o programa. É por isso que você está procurando oração. É por isso que você quer uma palavra de Deus. Por quê? Porque o que Deus tem para a tua vida é coisa grande e poderosa. Tá certo? Fique com essa palavra, palavra de Deus. Pegue seu copo com água, oremos. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te dou graça. Abençoa este copo com água, Senhor. O telespectador, aqueles que têm uma chamada, aqueles que só têm uma obra, e abençoa. Dê o livramento, supra necessidade. Deus, encaixa ele no teu plano. Encaixa ele no teu projeto. Ele será abençoado. A família será abençoada. Quem encostar perto dele por causa da unção vai ser abençoado. É o que eu peço, em nome de Jesus. E que ele possa entender que o Senhor faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. E aquele que obedece, que respeita e que aceita o teu plano, vai ser abençoado. A casa vai ser abençoada, a glória vai descer, o milagre vai acontecer e ele vai contagiar milagre. E ele vai contagiar unção. E ele vai liderar. E ele vai ser exemplo. E ele vai comandar a obra do Senhor. É o que eu peço para cada um em nome de Jesus. Abençoa essa família agora, Senhor. E esse copo com água. Queridos, Deus te abençoa. Fica com Deus. Um bom final de quarta-feira. E até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir, tá certo? E aceita o plano de Deus para a tua vida, porque o plano de Deus é maior. É maior do que o prejuízo, é maior do que a perda, é maior do que a enfermidade. O que o Deus tem para a tua vida sempre é maior. Deus abençoe.